Aqui vem a banda, a Filarmônica José Raimundo Cavalcante, que teve muitas vezes o incentivo nos governos de Galber Maia, e vem fazer também a homenagem a todos os músicos de Jardim de Piranhas, vem fazer a última homenagem ao ex-prefeito Galber Maia. Nesse momento a gente pega a panorâmica aqui, que é a gira do maestro Alcione e da maestrisa, mostrando para vocês aqui Filarmônica José Raimundo Cavalcante vem fazer a sua última homenagem ao ex-prefeito Galber Maia.